Terrorizar o Ocidente? Então, eu lembro, só para trabalhar aqui uma coisa, quando eu estava trabalhando com o desenvolvimento efetivamente, o DeepSeek ele era o que mais caía quando a gente usava. E a gente geralmente usava tudo free, tá? Porque a minha empresa estava vendo ainda se valia a pena pagar alguma coisa. Então, a gente usava o ChatGPT, o Gemini e o DeepSeek. A gente tinha até repositório lá com eles. E o DeepSeek era o que mais caía. Tinha dia que ele só não funcionava. Ele dava que estava cheio e era isso. O que você tem a dizer sobre o DeepSeek, do seu Ah, uso? eu não peguei pra usar ele muito intensamente na semana, então eu não sei se ele ainda tem esse problema. Mas quando eu usava o DeepSeek lá, na época que ele lançou, eu tinha esse problema também, igualzinho. Nossa, era um saco. Todas as vezes você Não, tava usando ali. era ruim. Mas eu diria que em quesito de programação, das versões free, o DeepSeek ele era o mais eficiente. Entre o Gemini, ChatGPT e o DeepSeek. Eu fiz um teste rápido e eu achei que ele fez uma implementação de uma feature mais completa, mas o código era mais porquinho do que a das outras IAs. É, mas aí no final do dia, se você pega um júnior, ele não vai ter essa capacidade técnica para avaliar se tá melhor ou não, né? A questão é mais se ele entrega tudo de uma vez. É, mas assim, eu acho que ele tá no nível dos modelos top ali mesmo. Pelo menos na categoria free, assim, ele tá concorrendo forte com É, então, mas como a o. gente avalia, né? Ele é segunda prateleira, porque se ele não tem um servidor que se mantém no ar, o ser humano não tem paciência. Ele vai embora e vai usar outro. Mas o interessante aqui do DeepSeek é que ele. Você lembra por que ele entrou nos highlights ali quando ele nasceu, né? A baleinha já nasceu abalando o mercado porque ela já nasceu quebrando, derrubando o custo de tudo. E aí, igual aquele meme, eles fizeram de novo. Ele Na fez de época, novo? eles inventaram o processamento. Eles não inventaram, né? Mas eles popularizaram a técnica do processamento reasoning para cortar custo. E aí depois todo mundo atualizou. Aí agora, eles terminaram de consolidar a arquitetura de MOE. Que ele já tem isso desde o DeepSeek 2, a gente já Explica, tá no explica 4. o MOE pra galera. Mas agora parece que agora foi. Agora eles viram a arma. Agora eles conseguiram acertar bem no MOE. Aí o que é o MOE? Que é uma arquitetura que foca no processamento. Então você tem um DeepSeek 4 nos níveis pagos Pro ali, rodando com qualidade de código para ali com o ChatGPT, o Cloud. Só que assim, você paga 10 doll no ChatGPT, que é bem carinho, lá 3 doll no Cloud, no DeepSeek você tá quase fazendo isso aí de graça. Legal. Assim, ele tem uma diferença de quase 10 vezes na qualidade do processamento. E isso Aí o foi, que é o... isso foi o que ele trouxe lá atrás, né? Ainda não chegamos Isso. no forte dessa atualização, né? Isso foi o que ele fez lá atrás, mas o MOE já é o DeepSeek 4. Legal. Isso que eu tô explicando já é do 4. Que eles fizeram de novo agora. Eles cortaram o custo em 10 vezes de novo ali. O marketing, assim, né? O pessoal é um pouco exagerado, mas é verdade que, tecnicamente falando, foi uma redução assombrosa, assim. Não, falando exagerado, isso aqui me parece bem exagerado, mas se for verdade, é impressionante. DeepSeek V4 AI, modelo de próxima geração com 1 milhão de contexto. É nisso que eu ia entrar agora, porque eu fiz uma pesquisinha técnica ali para entender o que era esse negócio de MOE, essas coisas. Então a gente pode começar explicando mais sobre o MOE. Vai lá. O MOE é uma arquitetura que foca no processamento, porque quando você faz uma pergunta para uma inteligência artificial, hoje em dia, desde o Reasoning, a maioria delas tem um processamento relativamente bom já. Você vê que elas entregam as respostas, elas estão bem corretas ali, elas alucinam menos do que alucinavam antes. O código está subindo de qualidade, etc. ali. Mas, então a briga passou a ser menos sobre parâmetros de treinamento, que parou de escalar. Você vê que agora as notícias não são mais sobre a IA foi treinada com não sei quantos bilhões de parâmetros ali. O pessoal já viu que chegou num teto. A disputa de processamento ela ainda é relevante, né? Porque são esses benchmarks de matemática, coding, etc. Mas a outra asa dos parâmetros de IA ali que está sendo muito disputada é a janela de contexto, porque se ela lembra mais, ela alucina menos, né?
Ela dá respostas melhores. Faz sentido. Então a briga agora tá para tá para melhorar a tecnologia de memória das inteligências artificiais. Falando E aí o nisso, MOE, você comentou, eu vi que várias IAs já tem, né, que você pode adicionar documentos para ele usar como parâmetro. sim, sim. É que antigamente, é que o padrão até então era cerca de uns 100, 200 mil tokens de tamanho, de janela de contexto. Isso dá para documentos no geral, mas você não vai conseguir ler um livro com isso, sabe? Mas 1 milhão, O Gemini, ele tava. Ele é o líder na disputa de memória. Ele é o que o Cloud é para programação, o Gemini é para tecnologia de memória. Porque o Gemini, ele fez um feito de engenharia, assim, que até então não tinha rival nenhum, que era chegar nos 1 milhão de tokens de contexto. E nas versões mais fodas mais pro do Gemini, ele chega até 2 milhões de tokens de contexto. caraca, isso dá o quê? Tem um parâmetro de um tamanho de um livro? Quantas páginas de um livro daria? Mano, eu consegui subir o DDD, que é um livro grandão, ele tem acho que umas 800 páginas ali. Ou, Ele é inteirinho. ou então... E é um livro denso, técnico ali, né? E ele tem bastante Meu, imagem também, né? Interpretar a imagem é mais difícil do que texto. isso é algo que o Ocidente ainda tá na frente. A questão do multimodal, ele ainda é um domínio meio que do Ocidente. As chinesas estão começando a fazer alguma coisa no multimodal. Inclusive, é uma das novidades aqui do DeepSeek V4, que ele melhorou a capacidade multimodal dele. Então, aí tá falando da memória, né? Não, Isso, de multimodal. isso, multimodal. A, aí ela lia o texto que foi traduzido na imagem. Então, tipo, você transformava a imagem em texto e aí a IA, ela viu que era a imagem, ela lia o texto. Mas faz um tempo, você tem as multimodais nativas. O que significa que ela tem um token que não é, que representa uma imagem, um pixel ali. Então agora ela consegue de fato, entre aspas, ver a imagem. Continuar. Agora o DeepSeek ele começou a experimentar com essa tecnologia de ver a imagem. Mas não tá no nível do Gemini ou do ChatGPT, que são as melhores do mundo nisso hoje. Mas o impressionante do MOE foi que ele é uma arquitetura que faz, em vez do modelo responder com 100% da capacidade cerebral dele, com aquele meme, ele responde só com 10% da capacidade cerebral dele. Ok. E isso faz ele. E aí, isso corta o custo de processamento dele, porque ele só usa uma parte do cérebro dele, em vez de usar todo o cérebro dele para responder tudo. Aí por que isso é melhor? Porque para responder uma pergunta de código, você não precisa invocar a parte do cérebro da sua IA que responde medicina. Você invoca a sua parte que responde código. Então ela tem um processamento muito mais eficiente. O que barateia muito o custo de custo de token da IA e etc. E aí com esse processamento que sobra, as IAs chinesas estão começando a conseguir fazer mais com menos. Então, com a mesma quantidade de memória e de processamento, eles estão conseguindo pagar mais memória, pagar mais processamento da memória deles. O que faz eles poderem ter uma janela de contexto maior. E foi assim que ele fez esse milagre de bater os números do Gemini com 1 milhão de contexto. Porque até então, o mercado é tipo, o Gemini com 2 milhões de contexto e o com 200 mil. Por aí. Aí do nada todas as IAs chinesas começaram a ter 1 milhão de contexto. E foi graças a essa técnica de otimização que barateia o processamento e com esse processamento que só investe no processamento da memória. E aí eles conseguiram aumentar para 1 milhão de tokens. Saquei. Ok. E aí o DeepSeek tava causando um rebuliço na comunidade por causa disso, porque ele cortou custos agressivamente de novo. E veio esse negócio de 1 milhão de contexto ali que até então só o Gemini. É, boas notícias, né, então. Que no final do dia é bom pra quem tá usando, né? Tudo barateando. Aí tem uma notícia que envolve geopolítica. Aí a última coisa sobre o DeepSeek é que eles começaram a treinar os modelos deles em chip da Huawei. O que significa que o bloqueio dos Estados Unidos ali de não vender chip da NV para a China para manter deles no da IA tá começando a dar uma enfraquecida, porque agora eles estão começando a treinar deles com chip da Huawei. E a gente depende da Nvidia para tudo. É. Que parece bom no final do dia.
Pro consumidor né? Agora pro tabuleiro da geopolítica, o pessoal tá preocupado. Bom, Mas do DeepSeek é isso? se que foi. Eu acho que ele subiu bastante no ranking. Então ele tá chegando perto dos grandes, assim. Você diria que hoje é uma Ele opção já... pra quem não quer gastar nada, ou quer gastar muito menos em comparação? Sim, se o seu negócio é custo, já dá pra começar a apostar no DeepSeek de novo ali. Bom, esperar os próximos movimentos, né? Então o DeepSeek hoje ele entra na corrida, então. Você diria que ele volta a participar da corrida. Ele passou a V2 e a V3 dele tava meio sumido ali, eu não sentia muito rebuliço em cima dele. Mas agora no 4 ele já voltou a ser considerado parte da corrida de novo ali. Bom, parece que ele tá voltando, né? Eu gosto do DeepSeek, mas o que me matava, eu acho que o que matava todo mundo é o quanto ele caía na versão free. Eu nunca tinha visto nenhum sistema que caia tanto quanto ele. Em todo o tempo que eu usei, eu nunca derrubei o GPT ou o Gemini usando. Esses dois eu acho que eles são os campeões ali, porque a cota deles é bem alta e eu nunca vi eles tendo downtime mesmo. Agora o DeepSeek, às vezes eu tenho que mandar ele fazer processar o prompt 2 vezes ali, porque ele dá uma caidinha. Ou quando ele dá aquele overloading dele, que demorou tempo demais, ele só desiste no meio do caminho, que tá com o servidor cheio. Isso continua acontecendo pra mim. Mas você diria que, tipo, de 10 vezes caiu uma, duas? Acho que tá bem menor Mas do eu que senti antes? que tava caindo bem menos ali. Eu não senti aquele período que ele fica off por uns 10 minutos ali e você só desiste. Porque no final do dia, a gente, usando o DeepSeek, a gente vai se acostumar que ele vai cair em algum momento do dia e a gente fica até feliz que vai cair menos, né? Ele está fazendo que a gente se acostume com isso. Talvez um dia ele Agora eu chegue, só né? tenho que mandar ele gerar de novo, que é menos problemático ali, né? Não, é uma evolução, né? Querendo ou não. Então, a gente não deveria estar ressaltando isso como um ponto positivo, né? Porque, na verdade, é um ponto negativo. Mas é o que tem, né? Não tem muito o que dizer. É uma melhora, né, em relação ao DeepSeek, mas é o que deixa ele pra trás na corrida das IAs, né? Tá, então o próximo link é muito importante para o usuário comum. tem que ser rápido, né? Como a gente disse, quem tá trabalhando pode ter paciência, né? Porque usa 10 IA de uma vez. Mas se isso acontecesse com o chat GPT, eu duvido que o boom do GPT seria tão grande assim. Ou das próprias IAs. Exatamente. Se tivesse começado com o GPT assim, eu duvido que o mercado estaria assim. O usuário comum ia falar, não, isso aí cai o tempo todo, não compensa.